Quem nunca precisou colocar várias imagens, né, várias imagens de background num mesmo elemento? Você usa isso para colocar sombrinha, você precisa de colocar várias imagens com background para colocar borda, degradê e um monte de outras necessidades que a gente tem e que hoje a gente não conseguiria fazer se não fosse o CSS3. Então, para você colocar vários backgrounds, várias imagens de background em um único elemento é muito simples. Tá? Eu fiz aqui um div simples, tá? Não tem nada de outro mundo. Vou colocar nele uma borda e uma largura, uma altura, que é só para a gente poder visualizá-lo. Então, uma largura de 500, vai. Opa. Uma largura de 500, uma altura de 500, tá? Então a gente tem o nosso div aí, vou colocar até deixar ele centralizado. Vamos inserir agora, aqui eu recortei algumas imagens de background, que são imagens degradê. Eu vou colocar aqui então background, URL, gradiente esquerda, .png, é isso? Gradiente esquerda.png. E vamos ver o que vai dar. Olha aí que legal. Tá? Inseri aqui o gradiente, ele é só um filetinho, mandei se repetir. Vou mandar ele se repetir aqui só num eixo, no eixo Y, né? Então, só na vertical. E alinhado no topo e na esquerda. Ok. Se eu quisesse colocar agora um degradê do lado direito, eu não conseguiria. Provavelmente eu teria que inserir um outro div em volta desse, depois pegar e colocar um background e assim por diante. Com CSS3 é muito simples. Simplesmente coloque uma vírgula aqui. E aí você consegue colocar, deixa eu deixar alinhadinho. Você consegue inserir uma outra linha. Uma outra linha de background. Olha aí. Muito bacana, né? Vou colocar mais alguns aqui. Eu quero colocar agora um no topo, então vou colocar aqui então, gradiente top png top left e vou falar para ele se repetir, em vez de ser para o eixo X, o eixo Y, ou seja, na horizontal. Agora entenda uma coisa muito importante, tá? Uma pegadinha. Imagine que essas imagens elas são layers do Photoshop. Então veja, esse cara aqui está em primeiro, né? Está lá em cima. Se eu descer ele um pouco, olha lá. Vê que ele passa para baixo dessa imagem e fica em cima da imagem da direita. Ou seja, a imagem da esquerda, que é essa aqui, está para cima. O background da esquerda está passando por cima dele. Depois vem o top, que é esse cara aqui, que na verdade ele começa aqui e termina nessa ponta da direita. E depois vem a imagem da direita, que é esse cara aqui. Então você pode movê-los aqui como se fosse layers do Photoshop, tá? Então a ordem que eles estiverem aqui é o que vai definir que imagem vai estar em cima da outra. Tá? Vou colocar uma outra agora aqui, que é... Opa. Em vez de ser top, vou colocar embaixo. Então olha onde ele está, porque eu deixei top aqui, vou colocar bottom. E ele vem para cá. Então veja, eu tenho uma imagem, duas imagens, três imagens, quatro imagens em um mesmo elemento. Eu não precisei criar 4 divs para poder fazer isso. Imagina se isso fosse uma borda arredondada, que hoje não precisa mais, mas antes a gente tinha muita necessidade de fazer bordas arredondadas e utilizava-se imagens. Então a gente tinha que colocar 4 elementos e esses 4 elementos, cada um deles teria uma imagem da borda referente a cada um dos cantos e assim por diante. Então esse pesadelo acabou, tá? Tanto porque hoje a gente já consegue fazer borda arredondada via CSS, ou se a gente não conseguisse fazer via CSS, a gente conseguiria fazer do jeito mais fácil, colocando várias imagens em um elemento só. Tá ok? Esse exemplo aqui foi um exemplo básico de degradê, tá? Você pode colocar vários fundos, várias imagens de botão, anyway, o que você preferir, aí você consegue fazer essa junção. Não esqueça da vírgula, e o último
A última linha de background não precisa de vírgula, ele só vem com ponto e vírgula no final, obviamente como toda regra de CSS, para poder fechar esse parâmetro, para poder fechar essa propriedade. Tá ok? Um abraço e até a próxima.